Glória a Deus, cumprimentos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero deixar nesta manhã uma palavra de meditação em Romanos, capítulo 1, no verso 18, que diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, dele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente os fazem, mas também consentem aos que fazem. Graças a Deus pela leitura dessa palavra. Nós fizemos uma leitura clara, gente. A palavra de Deus é muito, muito clara. Ela é uma luz, né? Quando, aleluia, a gente anda nas trevas e gosta de estar nas trevas, a gente sempre vai dizer que a palavra de Deus é dura, que a palavra de Deus não dá para entender, né? Que as letras da Bíblia são muito pequitiquinhas, né? E a gente sempre vai achar um empecilho, né? Mas, gente, uma vez que a gente busca a luz, a gente vai ver o prazer que é andar na luz, né? E a gente vai se enxergar, a gente vai ver, nossa, meu Deus, olha onde que eu estou. Olha o que eu estou fazendo. Nossa, meu Deus, né? O que eu fiz da minha vida? Né? Ainda vem o arrependimento, né? Olha, eu pratiquei tal coisa, né? Hoje, caminhando com Cristo, eu olho para trás e falo, meu Deus, que absurdo,
Não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito que eu pensava dessa forma, né? Então, gente, a palavra de Deus, ela nos ilumina. Glórias a Deus, né? Não é caso de nós ficar debatendo, contendendo, né? Porque dá vontade mesmo, hoje, né? Dá vontade da gente mesmo pegar as pessoas e chacoalhar elas. Não, gente, não é assim. Gente, né? Mas não, gente. A gente sabe que o Senhor foi longânimo para conosco. Ele teve paciência demais com a gente, né? E graças a Deus. Porque se ele não fosse longânimo para conosco, gente, há muito tempo nós teríamos sido perecidos, destruídos, né? E a palavra do Senhor diz assim sobre a idolatria, né, e a depravação dos gentios, né? Como eu sempre digo, que nós também éramos gentios por conta que a gente não é judeu, muito menos israelita, muito menos, né, das promessas. Mas o Senhor Jesus abriu para nós esse novo e vivo caminho. Hoje não tem nada de, eu sou gentil, não posso aceitar Jesus. Não, hoje o caminho está aberto para todas as raças, tribos e nações, línguas, né? Seja quem for, judeus ou não judeus, todos que receberam o evangelho têm esse direito de salvação. E nós, gente, éramos depravados. Está dizendo aqui, depravação dos gentios, depravados, né? Brasileiros, né, aqueles que não receberam Jesus ainda, pode ver que são depravados, né? É aqui está escrito, né? Se falar para eles ler a Bíblia, sempre vai achar um defeito. A Bíblia tem que ser modernizada, a Bíblia é coisa antiga. Sempre eles acham que tem razão, né? Como aqui está escrito que nós acabamos de ler, e eles, quer ver, como eles não fizeram conta de obedecer a Deus, pera lá, deixa eu achar aqui. No verso 21, porquanto tendo conhecido a Deus, quer dizer, conheceram todo mundo, não glorificaram como Deus e nem deram graças a Deus. Mas antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Você está entendendo? Não é que a pessoa não conheceu a Deus. Não é que a pessoa não sabe quem é Deus. Conhece, mas não glorifica a Deus como Deus. De jeito nenhum. Não dá graças a Deus. Nada. Entendeu? Pelo contrário, eles fazem caminhada, fazem discurso, certo? Segundo o coração deles, insensatos e penitentes, porque o coração deles obscureceu, dizendo ser sábios se tornaram loucos, né? A gente vê aí caminhada, passeata, né, de pessoas depravados, como diz aqui a palavra de Deus, né? Converteram a imagem de Deus em semelhança de homens. Olha só, gente. Prefere adorar aquilo que eles estão vendo, trocaram a Deus pelas pessoas que eles estão vendo, né? E não é só pelo ser humano que eles trocaram a Deus, a adoração. Trocaram por imagem de aves e de quadrúpedes, de répteis, de homens corruptíveis. Sabe o que Deus fez? Já que vocês trocaram eu por eles, então eu vou entregar a vocês as suas próprias concupiscências dos seus corações, a imundícia,
para que vocês realmente desonrem o corpo de vocês entre si mesmo. Então, gente, pessoas casadas, né, que têm o seu cônjuge com confiança ali, e homens se entregam às suas depravações, tem relacionamento por fora com outros homens, mulheres que estão entregando seus corpos à imundícia, né? Tendo relacionamento com outras mulheres, deixando seu cônjuge a desejar. E Deus está vendo tudo. Aí está escrito que Deus entregou a eles as suas próprias imundícias. Sabe por quê? Porque não conheceram a Deus? Não. Conheceram a Deus. Conhecem a Deus, mas não glorificam a Deus como Deus. Estão honrando o seu próprio corpo, fazendo o desejo que o corpo está querendo, né? Então, gente, está um perigo isso por todo mundo. Como eu disse hoje, o perigo está nas nossas mãos, esse aparelho, a qual muitos não resistem à tentação, né? Quantos e quantos estão caindo nessa tentação terrível? Satanás está dando de tudo, né, gente? Perdão, gente. Ele está dando as cartas dele, o máximo que ele pode. Atração em cima de atração, coisas gostosas, coisas boas, coisas atraentes, né? Eita. Para que as pessoas venham cair no laço. E como a gente faz para escapar dessas coisas? A gente tem que se agarrar muito com o Senhor Jesus, gente. Muito mesmo. A gente não pode deixar de congregar, porque se a gente deixar de congregar, a gente vai dando vazão para a carnalidade, né? A gente vai dando cartas para o inimigo e ele vai tomando conta. Quando você vê, você está no charco de lodo. Quando você vê, você está concordando com o pecado. Como diz aqui, ó, no último versículo. Não somente faz, mas também consente aos que as fazem, né? Tem pessoas que não praticam nada disso, mas consente. Ah, o que tem, gente? Isso aí é discriminação. Não pode. A gente tem que concordar, a gente tem que aceitar. Sabe, eles querem enfiar na cabeça da gente que a gente tem que aceitar o pecado, né? Mas a gente não pode dar brecha, não. A gente tem que continuar orando, vigiando, para que a gente não venha participar das coisas que desagradam ao nosso Deus. E o nosso Deus, se o nosso Deus entregou eles às paixões infames, quem somos nós, gente, para concordar com essas coisas imundas, né? Então nós temos que se escapar para que o nosso Deus não venha nos excluir do rol dos santos de Deus, né? Que cada dia que passa nós venhamos ser esclarecidos, que nós venhamos dizer não para o pecado, que tão de perto nos rodeia, né? O inimigo não é tonto, não. Ele é muito inteligente. A palavra de Deus diz que ele é muito sábio, né? Ele sabe do que você gosta, ele sabe do que você quer, ele conhece os seus sonhos, ele conhece os pensamentos, sim. Então, ele sabe trabalhar para poder apanhar as pessoas, né? E muitas das vezes a pessoa faz aliança com ele, né? Depois a pessoa vai acordar para a vida e vai ver que fez aliança com o próprio diabo, né? Então a gente tem que tomar cuidado mesmo e sempre orando, porque a gente orando, Deus vai dar a estratégia para a gente e vai mostrar para nós o pecado. Ele mostra, né? E a gente vai caminhando com Jesus para que o dia do Senhor, naquele grande dia do Senhor,
a gente possa estar escondido debaixo das asas do Altíssimo, para que a gente venha reinar com o Senhor Jesus, não só um dia, mas eternidade de eternidade, né? E esse tempo aqui é passageiro, então para que a gente vai perder o nosso tempo com o pecado, né? Com as imundícias? Não é verdade? Satanás é assim, ele faz você se sujar, ele faz você pecar, aí depois ele fica jogando na sua cara, né? Ele mesmo te acusa, ele vai xingar você de adúltera, ele vai xingar você de suja, ele vai falar que você é um bêbado, uma bêbada, ele vai falar que você é um viciado, ele mesmo vai falar que você é um fracassado, que você é um pé de chinelo, que você é isso e aquilo. Ele faz isso, né? Satanás não tem amor, não, né? Ele dá um emprego para você maravilhoso, mas depois ele mesmo tira, né? Para deixar você na miséria, para você blasfemar de Deus. E como você é ganancioso, muitas das vezes, soberbo e arrogante, você não está satisfeito com o salário que recebe. Aí Satanás te prepara uma coisa maior, e aí você vai. Você perdeu aquele emprego que você ganhava só um pouquinho, que Jesus te dava, para ganhar um pouco mais, de olho no pagamento maior. Aí depois Satanás pinta e borda na sua vida, você começa a gastar mais, você começa a usar mais o cartão de crédito, você começa a comprar coisas porque agora você está ganhando mais. Aí Satanás pega e te dá uma rasteira, e aí você fica lá todo endividado, né? Então é isso. Então, está escrito em Lucas, para nós contentar com o nosso salário. Porque, gente, a pessoa que agradece a Deus pelo que tem, pelo que Deus dá, aquele pouquinho que recebe, gente, a gente faz coisas incríveis com esse pouquinho. Pouquinho mesmo, né? É incrível, gente. Eu digo isso por experiência própria, que nós aqui em casa, eu e meu esposo é aposentado pelo INSS e paga a pensão da filha, né? E nós, gente, se mantém. Eu nem vou falar quanto que você não vai nem acreditar. Com o mínimo dos mínimos. Mínimo dos mínimos. E, gente, Deus é tão maravilhoso. Tão maravilhoso. E Ele não deixa faltar o nosso pão de cada dia. Você está entendendo? Então, gente, Deus é o Deus da provisão. Ele conhece os que confiam nele, né? E o inimigo, ele sempre fala mais, mais, mais. Ele não estava feliz lá no Éden, porque Deus criou ele, a gente colocou ele no Éden. Quem andou primeiro no Éden foi o inimigo, né? Mas ele era um anjo de luz, ele andava entre as pedras afogueadas. Gente, ele era um querubim maravilhoso, né? Ele tinha privilégios ali no jardim, né? Mas ele queria mais. E até hoje ele quer colocar na cabeça das pessoas mais. Deus dá uma coisa para a pessoa e ele coloca a outra. Ele diz mais. Você merece mais. Você merece mais. Deus está dando só isso para você. Você merece mais. E a pessoa vai na conversa dele. Não, eu tenho que crescer. Eu tenho que ser alguma coisa. E aí a pessoa fica frustrada, envergonhada. Tem que começar lá do zero. Gente, nós, tocando igreja, quantas pessoas chegou em nós e disse assim, eu tenho que sair desse ministério porque eu quero crescer. Gente do céu. E sabe onde estão? Ai, nem servindo mais a Deus estão, gente. Estão parados, caídos, porque o inimigo que põe na cabeça da pessoa que ela tem que ter mais.
né? Você tem que sonhar grande, você tem que querer grande. Para quê, gente? Acomodar as coisas humildes, diz a palavra de Deus. Não é melhor a gente ter um emprego, ter uma família humilde, sossegada, uma casinha sossegada, ir para a igreja, adorar a Deus, ficar em paz, tendo saúde, tendo a cobertura do Espírito de Deus. Quantas e quantas das vezes a pessoa está precisando de algo e alguém vem na porta da sua casa te dar aquele que Deus mandou, né? Quantas das vezes você tem vontade de comer alguma coisa e logo aparece na porta da sua casa. Quantas das vezes isso acontece? Porque Deus, Ele está olhando para a fidelidade dos corações, né? Não vamos ser ingratos a Deus. Está escrito aqui, nós acabamos de ler, gente, que... Espera lá, gente. Porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas para que elas fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e seu coração insensato se obscureceu. Então, gente do céu, se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade, né? Então, que a gente venha a ver, a ler a palavra para ver o que Deus quer da gente, o que nós estamos deixando a desejar. Não é verdade, gente? Para que nós não venhamos, gente, estar no meio desse povo corrompido, esse povo que vai para a igreja adorar a Deus, depois assenta na mesa dos demônios, né? Olha, gente, abandonado por Deus, olha, pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Olha, gente, porque tudo que Deus faz natural, os desobedientes mudam, entendeu? Então, gente, olha, são tantas coisas terríveis que nem a gente não gosta nem de falar, né? Até os homens se inflamarem em suas concupiscências, em suas sensualidades um para com os outros. Homens tão lindos que poderiam formar família, ter filhinhos, ser bom pai de família, ser homens honrados, né? Homens dignos, né? Hoje eles estão aí inflamando em suas sensualidades, cometendo abominações, sendo maus exemplos, né? E aí, mas, gente, olha só, gente. Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. E o que mais chama atenção, gente, é no versículo 32, que diz assim: os quais, conhecendo a justiça de Deus, são dignos de morte os que tais coisas praticam. Olha, gente, é muito sério. São dignos de morte, gente. Você já pensou? E tem muitos aí que não estão nem aí. Quer subir na vida, quer ser rico, porque sabia que esse tipo de pecado atrai riqueza, dinheiro. É isso que eles pensam, em prosperar, prosperar. Se você vê um líder religioso que ele bate muito em cima disso, de dinheiro, muito mesmo, porque a gente viu esse tempo agora atrás aí, uma pessoa que a gente ia no culto, ele só falava de dinheiro, gente. Era uma coisa horrível. Você não sentia a presença de Deus, você ia na igreja, você não se alimentava de Deus. Ele batia muito em cima disso. E aí, por trás disso, gente, tinha todo tipo e sorte de pecado escondido. Só que a palavra de Deus é fiel e diz
Os que usam de engano não permanecem na minha casa. E logo foi descoberto adultério, fornicação, foi descoberto, Deus tirou, gente, entendeu? Então, esse negócio de dinheiro aí, quando a pessoa ela vai muito atrás disso, é por conta que o inimigo está pondo na cabeça dela, que se ela continuar nesse pecado, ela vai ser uma benção de riqueza, de prosperidade, vai ter muita coisa financeira. E é o contrário da Bíblia. A Bíblia não promete essas coisas, mas promete salvação. Tá, o Senhor, segundo as suas riquezas, Ele suprirá todas as nossas necessidades. E o que importa é ser salvo. Deus não vai deixar ninguém perecer de fome, né, gente? Aos que creem no seu nome, né? Graças a Deus, vamos ficar com essa palavra para que a gente venha meditar e fugir, né, gente, dessa idolatria de pecado, dessas concupiscências mundanas, que Deus venha libertar o nosso corpo, porque Paulo diz que nós temos que pegar agora os membros que a gente serviu ao pecado e agora entregar tudo na mão de Deus, todos os membros do nosso corpo em santificação, né? E a gente consegue isso orando, lendo Bíblia e louvando a Deus, congregando, né? Que essa palavra venha penetrar em nossos corações e frutificar. Graças a Deus, fique na paz de Jesus, o justo Cordeiro. Amém.